Om Tadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shwara Om Shanti 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 Namastê. Dando continuidade à nossa aula de sábado, nós vimos que o Swami está fazendo o quê? Uma degustação, né? Ou antecipação, uma introdução àquilo que vai ser a última sessão do Gita, que corresponde mais ou menos 20, 25% do Gita. Então a gente já cobriu a maior parte do Gita. Eu acho que até o fim do ano, talvez a gente, né? Não sei, vamos ver. É, ele está fazendo uma introdução dos temas que nós abordaremos, e entre eles, né, a identidade entre a onda e o oceano, e, acima de tudo, a identidade da onda e o oceano nada mais é do que a água. A identidade do Jivatma e Ishwara Atma é somente o que é Brahma Atma, o Nirguna Atma, né? Então, tudo isso vai ser destacado agora a partir do capítulo 13, depois 14 e assim por diante, né? Então, o terceiro tópico deve aparecer mais na frente. Ele vai voltar para a questão das qualificações necessárias, né? Ah, então, o primeiro tópico é a unidade, o Aikyam, entre o Jiva e Brahma e Ishvara. O outro é a prática ou a sadhana do conhecimento. Como nós sabemos, a sadhana do conhecimento não envolve nenhuma ação, nem mental, nem física, nem mental, nem verbal, nem física, né? Então, que história é essa que não envolve uma ação mental? Sim, não. Mental, nesse sentido, seria as ações de repetição de mantras, simplesmente verbais, né? Se as pessoas repetem mantras o tempo todo, principalmente na Índia, né, na cultura, mas em todo mundo. Então, o Nididhyasana, o Yin Yoga do Vedanta não envolve nenhuma dessas ações, nem mentais, nem verbais, nem muito menos físicas. Todas essas ações, elas vão servir, sim, para um certo propósito, que é a preparação, melhoramento, purificação, né? Então, no estágio final, você precisa de um outro tipo de esforço, que já não é nem mental, nem verbal, nem físico, mas é intelectual. E o esforço intelectual é o esforço de compreender, né, essas declarações de identidades, esses Mahavakyas dos Upanishads, como nós vimos, né? Através da ajuda, através das escrituras e ajuda de um guru competente. Então, o Yin Yoga é uma yoga do conhecimento, né? É uma contemplação e reflexão, né? Dentro dos seus estudos, no momento de sua meditação vedântica, Nididhyasana, lembrando os ensinamentos, como eu costumo dizer, se os ensinamentos estão vivos aqui, você vai em meditação, aí você fica remoendo os ensinamentos, né? Essa é a meditação vedântica. Ah, não, mas eu gostaria de não pensar em nada, não. Então você não está interessado no Vedanta. O Vedanta ensina você, educa você a pensar em harmonia com a real natureza da realidade. Ela vai ensinar você a pensar em harmonia, em conformidade com a real natureza da realidade. Você pensa segundo a irreal natureza da realidade, você é condicionado a pensar de modo a dívia, né? Essa ignorância cósmica, né? Que faz de modo que a mente humana produza o sofrimento psicológico do samsara, né? Então, é reeducar a mente a pensar corretamente. Então, nesse silêncio da sua meditação nididhyasaka, você vai estar lembrando desses ensinamentos, não somente as declarações, mas toda a lógica apresentada nos Upanishads que vão, né, apoiar, embasar
estas declarações de modo que você tenha uma total convicção de compreensão, né? Então, este é o Nididhyasana do Vedanta, este é o Yan Yoga, Yoga do conhecimento. E o Nididhyasana é lembrar dos ensinamentos, uma vez que eles já estejam bem claros e vivos e presentes na sua mente. Então, quando você não tem esses ensinamentos tão presentes, de tal modo que se você fechar os olhos, você vai encontrar um mundo e os pensamentos do mundo ali, entendeu? Aí você tem que voltar para quê? Shravana, que quando você ouve, aí no início talvez seja um pouco, mas gradualmente a mente vai ficando mais conformada, mais adequada, aí você começa a realmente, né, contemplar ali durante a aula, durante a audição, o Shravan, ou você vai para o Manana, tá? Se você não consegue sentar no silêncio do seu quarto e encontrar os Upanishads vivos na sua mente, de modo que você fique ali, né? Até que essa compreensão seja absolutamente cheia do néctar de Ananda, de convicção, de clareza, né? De gratidão. Então, se você não consegue fazer o Nididhyasana, você pode tentar fazer o manana. O manana nada mais é do que estudar as escrituras. Volta para as escrituras, abra os livros, né? E se for necessário, ouça os áudios e os vídeos novamente, tá? Então, o Nididhyasana é mais quando esses ensinamentos estão vivos e tem alguns textos nossos que apresentam o Nididhyasana em dois modelos, né? Um é enquanto nós estamos interagindo no mundo e outro é no silêncio do nosso quarto de meditação, tá? No mundo é mais difícil. Você está interagindo no mundo e os ensinamentos estão presentes no fundo da sua mente, tá? No fundo da sua mente. Então, isso não sempre é possível, tá? E aí, tudo bem, tá? Na hora que você está naquela atividade total, é natural que seja assim. Aí, depois você, no silêncio do seu quarto, você pode meditar o Nididhyasana, né? Porque aí os ensinamentos eles voltam a estar presentes em sua mente. Eu citei diversas vezes para vocês que são meus alunos há muitos anos, quando a ficha caiu, digamos assim, o auto-reconhecimento ocorreu depois de décadas de busca, né? Eu não queria ir mais para o meu restaurante porque ali o estresse e a correria era tão intensa que eu tinha medo de esquecer, né, a minha realização, né, da minha real natureza, a Brahma. Então, depois, devagarzinho, eu fui perdendo medo, porque eu sabia que, embora naquele estresse ali eu vou esquecer isso, mas no momento que eu parava, entendeu? Pá, imediatamente aquela clareza estava presente, entendeu? E aí eu fui relaxando, falei, tudo bem, não, que eu não posso ficar pensando em Brahmasmi quando eu tenho que servir os meus clientes, servir vinho, falar com eles, né? Puxar saco, etc. Tem que fazer o meu papel, né? Ok. Shravanam Manana Nididhyasana é o Yin Yoga do Vedanta, né? E aí o outro tópico importante são os valores. Os valores aqui é dado um outro nome que é Satgunas, né? Que nesse sentido aqui significa qualidades ou virtudes nobres, virtudes dhármicas, né? Virtudes satívicas, virtudes nobres é uma boa expressão. São, veramente. Então, essas virtudes já é um subproduto de um desenvolvimento de pureza, de refinamento, né, de observação do Dharma. Então, a pessoa vai se tornando mais sensível e mais pura, né? Então, essas satgunas, essas qualidades precisam estar já desenvolvidas para a gente entrar realmente com boas chances de, de, de sucesso, né, no colher os frutos no Yan Yoga Upanishádico, né? Para entrar lá, a gente precisa já estar preparado, né? Quando a gente fala da preparação para o autoconhecimento, é preparação para o Yan Yoga do Vedanta. A mente precisa estar qualificada. Como? Qualificada através de quais sadhanas, né? Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga, né? Somente uma mente
nobre, uma mente, né, qualificada, que desenvolveu isso que é referido aqui como satgunas, né? Gunas permeados ou condicionados ou influenciados por sattva guna. Satgunas é uma mente, é uma configuração de gunas na mente que tem uma dominância maior de sattva guna. Satgunas tem uma mente satívica, né? Somente uma mente mais satívica será capaz de absorver esse ensinamento. Somente uma mente nobre, dármica, vai poder absorver esse ensinamento. Uma mente satívica, ela precisa ser não somente satívica, mas ela precisa ser absolutamente, acima de tudo, dármica. Dármica talvez seja até mesmo superior a uma mente satívica, porque existem cientistas que são extremamente contemplativos no campo de suas ciências, né? Mas não necessariamente eles são dármicos, né? Afinal, essa preparação, esse desenvolvimento da inteligência humana não é algo que precisa ser tão elevado. A pureza, né, e a observação do Dharma, a sensibilidade, é o que é mais importante para a gente obter esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento não ocorre para pessoas que têm um QI, somente pessoas que têm um QI muito elevado. Não, são pessoas mais puras, tá? Pessoas mais sensíveis, pessoas que desenvolveram uma apreciação e uma reverência, amor ao Criador, né? E elas se tornam, elas vão vivendo em harmonia com as leis de Deus, elas vão desenvolvendo naturalmente essas virtudes, né? E elas são capazes de absorver o ensinamento, acima de tudo, porque as suas ações são ações em harmonia com as leis dármicas do Senhor. Em Katha Upanishad é dito: aquele que não consegue abandonar as tendências malignas, né? Ah, aquele que não se afasta da maldade. Então, como é que a gente pode melhorar essa frase? Aqueles que permanecem ainda com uma índole mal, sabe aquela coisa da índole? O cara tem uma índole ruim mesmo, uma índole mal, né? Aqueles que não superaram essa índole da maldade, aqueles que não sabem o que é tranquilidade e a entrega e a reverência a Deus, submissa a Deus, e cuja mente não está em paz, naturalmente não está em paz, é uma pessoa adármica, sob a influência de uma índole adármica, que coloca no campo ações, né, em detrimento aos outros e do meio ambiente, né? Essa mente jamais é uma mente tranquila. Você pode saber, não importa quantos bilhões as pessoas têm em suas contas bancárias, não é uma mente em paz. Ela jamais alcança paz, jamais alcança tranquilidade. Portanto, elas são absolutamente não qualificadas para o autoconhecimento e a transformação que vem com ele. E este Atmayana, no final das contas, somente é alcançado através do Atmayana, o autoconhecimento, o conhecimento da realidade, né? Conhecimento da natureza de Deus, conhecimento da natureza do eu, conhecimento da natureza do Atma, né? Tudo são frases diferentes indicando a mesma coisa. Conhecimento daquilo que é a consciência, a única realidade. Se a mente não estiver preparada, se não for uma mente dármica, com valores dármicos, valores saudáveis, a mente não está preparada. Sem a preparação, o conhecimento não semeia e não frutifica. É como semear as sementes do Vedanta num solo impreparado, um solo de areia, o Swami diz aqui, né? Um solo arenoso, seco e estéril. Colocar algumas plantas, né, num solo desértico. Você pode colocar as melhores sementes possíveis, mas se a mente do indivíduo for como um deserto árido, este autoconhecimento não irá crescer. Portanto, uma pessoa realmente inteligente, ela se preocupa, acima de tudo, com a preparação do solo.
eu fui aprendendo aqui, porque primeiro ano eu consegui plantar um monte de coisa. Aí as coisas foram mudando, e aí eu estava insistindo, plantando, plantando, e não estava dando. Aí eu falei, não, eu tenho que verificar aqui e preparar melhor esse solo, abrir mais entradas de luz solar, né? Tem que preparar as condições, porque eu estou desperdiçando as minhas sementes aqui, né? Estava literalmente desperdiçando as sementes. E isso a gente vê no âmbito espiritual também, de conhecimento espiritual, né? Tinha um período que eu costumava dizer para vocês que esse trabalho, né, que é feito no Vedanta Brasil, né, é um trabalho de semear as sementinhas do Vedanta nas mentes das pessoas. Milhares de pessoas passaram pelo Vedanta Brasil e, e a plantinha, ela às vezes ela morre, às vezes ela cresce, às vezes ela cresce e morre depois, mas ainda assim permanece sempre essas sementinhas do Vedanta que somente Ishvara sabe quando e se elas irão desabrochar, né? Então, esse trabalho é como semear sementes da realidade, sementes upanishádicas, sementes, né, do autoconhecimento. E o indivíduo que é realmente inteligente, né, ele vai realmente se interessar por preparar a mente para que ela possa. E as pessoas, muitas delas não estão preparadas para o Vedanta, né, e elas não admitem isso, né, elas ficam insistindo. E às vezes elas insistem, aí elas acabam assumindo que elas já entenderam, porque o conhecimento intelectual é mais do que suficiente, sinônimo de autoconhecimento. E outras simplesmente se afastam, né, dizendo que o Vedanta não funciona, né? Outros dizem, funcionou, já funcionou para mim, né? Mas a coisa mais inteligente para fazer é fazer uma análise honesta, né? Totalmente honesta, e ver se eu preciso de fazer um pouco mais de Vipassana, se eu preciso, né, compreender melhor o Karma Yoga, ficar mais focado no Karma Yoga, enquanto que ouvindo os ensinamentos do professor, né? Então, observe bem, veja se você tem essas virtudes. As virtudes nós conhecemos bem, né? Em diversas passagens do Gita, nós falamos de virtudes, que não é muito diferente do que as qualificações que foram desenvolvidas, né? Aqui eles chamam de satgunas, são gunas de característica mais satívica, menos extrovertidas, rajoguna, menos tamásicas, né? Apática e depressão, não? No Dharma Shastras, elas são chamadas de Atmaguna, né? Aqui são chamadas de Satgunas, né? E, de modo geral, no Vedanta nós chamamos de cultivação de Sattvaguna, uma mente mais dominada, mais, né, desenvolvida em Sattva, né? Clareza, compreensão, conhecimento. Se você quiser apresentar os valores na linguagem vedântica, a gente pode chamar de sadhana katustaya sampatiya, prática das quatro qualificações, que segundo nós apresentamos, né? São os quatro Ds, né? A primeira qualificação que a gente precisa desenvolver é a capacidade de discernir, determinar, discriminar, compreender. E a primeira, mais básica das discriminações é discriminar entre Dharma e Adharma, tá? Então, se a gente quer discriminar entre Sati e Mithya, mas nós estamos absolutamente confusos entre Dharma e Adharma, então a gente vai ficar vivendo nesta confusão de colocar ações adármicas no campo que irão invariavelmente perturbar a mente e ainda assim querendo fazer discriminação Sati e Mithya, requer uma mente extremamente purificada. Primeiro, extremamente satívica e dármica.
Eu preciso discriminar Dharma do Adharma, primeiro. Então, a primeira é a discriminação, o segundo é uma forma de um desapego, né? Um vairagya, né? Uma despaixão a respeito dos parábadas, dos resultados que a vida me apresenta, minhas situações, eu vou compreendendo. Tudo isso aqui é parte dessa equação kármica que somente Ishvara compreende. A gente estava falando da equação Upanishadica Brahmasmi. Essa é muito simples. Mas a equação kármica, porque emite, as coisas são muito complexas. É por isso que o Jiva Atma tem a capacidade de compreender a Ram Brahmasmi, mas não tem capacidade de compreender a equação kármica. Nós não temos a capacidade de compreender o modo qual, através do qual, nos tempos que sejam, na tempística que seja, que Punya Papa frutifica e se manifesta na minha vida. Tá? Essa equação kármica é extremamente complexa. Nós somos absolutamente incapazes de compreendê-la. Mas a gente é capaz de compreender o quê? Aquela equação simples, Aham Brahmasmi. A minha real natureza é a consciência. Eu estudei os Upanishads, eu refleti, contemplei, agora eu compreendi, e agora eu estou colhendo os frutos, né? Os frutos, essa força, essa equanimidade, essa alegria interior, essa felicidade, essa paz interior, né? Então, a discriminação, a despaixão, que é o segundo D, o terceiro, as disciplinas, que também é visto como a observação do Dharma, que requer disciplina. O terceiro D são disciplinas, tá? Em observação ao Dharma, porque todos nós vivemos governados por nossos gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? Você tem que sacrificar, a gente tem que compreender as leis, né, do campo e sacrificar os meus gostos e desgostos, quereres e não quereres, no altar do Dharma, né? Então, essa é o Dharma, que é a terceira qualificação, mas mais comumente apresentada como disciplinas, tá? E o último D é o desejo pelo autoconhecimento, desejo intenso. Quando esse desejo é intenso, aí, isso significa que os outros desejos foram consumidos no fogo deste único desejo. Esses são os tópicos que serão destacados aqui. Com este pano de fundo, vamos entrar no primeiro. Swami, antes de entrarmos no primeiro verso, ele diz, ele apresenta aqui para gente que existem alguns livros do Bhagavad Gita, que essa terceira sessão, no capítulo 13, não possui, não existe, não consta a pergunta de Arjuna, né? E ele diz, não importa, alguns dizem que foram incluídas, né, inseridas depois para facilitar a fluidez do Gita, que apresentou, não, Arjuna fez essa pergunta ao Krishna Guru, ok? Ele falou, não importa, a pergunta ajuda, por isso eu incluo a pergunta de Arjuna. Ó Senhor, desejo saber o significado dessas palavras, tá? Então, são palavras sânscritas, são termos técnicos, né? São 6 palavras que serão reduzidas em 3 palavras e, no final das contas, em 2 palavras, tá? É tudo muito simples, mas com pequenas variações, né? Pequenas nuances que a língua sânscrita oferece muitas nuances, né? Dizem que é a língua mais bonita, mais completa, mais cheia de nuances, né? O inglês é uma língua extremamente business language, né? Mais direta, mais curta. Tanto é que você pega uma frase em português, tem 3, 4 linhas. Em inglês elas se tornam 2. A mesma coisa, alemão. O sânscrito, ainda mais, tantas palavras para dizer a mesma coisa. As palavras lá vão enriquecer os conceitos, né? Então, nós chamamos isso de jargões em língua portuguesa, né? Então, são termos que a gente precisa compreender devidamente. Na economia, por exemplo, a gente usa um jargão que é inflação, to inflar, né? Inflar a economia, você injeta muito dinheiro, ou isso, aquilo. Mas você tem que tomar cuidado com esses termos, porque a gente pode dizer que o pneu da bicicleta precisa ser inflado também, né? Então, ele dá um exemplinho aqui.
Quais são esses conceitos? Aí ele vai Prakriti, Purusha e Kshetram, né? Aí depois Kshetra, Yana e Jnana. São seis palavras, elas são, elas andam em pares, elas são quase que sinônimos, esses pares, né? Mas não exatamente sinônimos. E aqui ele vai explicar um pouco. E ele inicia com esse verso 1 dizendo: Ô Krishna, eu gostaria de compreender esses termos técnicos, ok? Ah, então, os termos que nos interessam aqui, ele diz que o Krishna, ele reorganizou essas palavras para facilitar a compreensão. Ele diz a palavra Prakriti e a palavra Kshetram são quase sinônimas. Ambas significam Jagata, ou melhor dizendo, o Vyavaharika, o mundo físico material, tá? Então, o Prakriti, né? São palavras quase sinônimas, significam o mundo material, e o mundo material e o mundo sutil. O mundo sutil é a matéria também, a gente tem que lembrar da equação, né? I igual mc2, que determina a identidade entre energia e matéria. Tem a ciência até, né? No tempo lá de Einstein, já era claro isso para ele, para os matemáticos alunos dele. E aqui nós temos Prakriti, que significa matéria. E como nós sabemos, o Prakriti é também referido ah, ao Prakriti de Maya, né? São aquela energia mais primordial, mais sutil, né? Aonde, a partir do qual emergem os três gunas, né? Então nós temos o Prakriti, que significa o universo físico material, o universo físico, material e sutil, que são objetos de nossa experiência. O universo material objetivo experimental é conhecido como Prakriti, matéria, e também é conhecido como o campo dos objetos, ok? Ele é conhecido como Prakriti ou como Kshetram, o campo, campo dármico, né? Dharma field, né? O campo. Então é conhecido como Prakriti, o campo, Kshetram. Existe uma pequena diferença sutil entre esses dois termos, né? Mas são quase idênticos. E observem bem, atenção, atenção, quando a gente diz o universo material, isso inclui o universo sutil, o universo mental. Até mesmo cientificamente, nós sabemos que energia nada mais é do que matéria com uma frequência de energia mais reduzida, né? Ou menos longa, né? A matéria pode ser convertida em energia, e ele nos lembra da equação E igual mc2. Portanto, quando eu digo matéria, significa tudo aquilo que seja um objeto de experiência para mim. Até mesmo no mundo sutil, no mundo mental, no mundo emocional, e para isso a Márcia sabe muito bem que quando ela tem uma emoção, ela não se identifica com a emoção porque ela sabe que aquela emoção é um objeto, é uma matéria sutil que se manifesta como uma emoção que é conhecida por este princípio consciência que é a natureza da Márcia. Portanto, matéria e o conhecedor da matéria. E a matéria pode ser até mesmo uma emoção, um pensamento, uma noção, uma compreensão. Tudo isso é algo conhecido por mim, né, experimentado por mim. Então, tudo isso é parte da matéria, matéria densa e matéria sutil, como a gente diz. Matéria sutil, energia nada mais é do que matéria sutilizada, e a matéria nada mais é do que energias que foram grossificadas, tá? Tudo isso são produtos dos cinco elementos sutis, que grossificam para aparecerem diante de nós como matéria física tangível, mas que permanecem a nível sutil em sua configuração mais primordial. A mente também é matéria, matéria sutil, isso é quase impossível para o pessoal aí do mundo da ciência, porque eles acreditam
que a mente seja o cérebro, não é? Então a confusão é enorme realmente. Portanto, para Kriti, esta matéria, ou campo dos objetos, né, que inclui todos os objetos, também o que inclui também o corpo e a mente. Tudo isso é parte do Prakriti, ou do campo dos objetos de experiência. O próprio Krishna elabora isso mais tarde. Agora, por agora, essas duas palavras significam o quê? Matéria. Em seguida, nós temos os outros dois princípios, que é o princípio Purusha, que é o princípio consciência de Brahman, né? Que é o princípio que se não, que é o princípio que conhece, né? Então, nós temos dois princípios. Aquele nome Purusha significa a consciência, e, e esse outro termo sânscrito significa o princípio conhecimento, conhecedor, knowingness, aquele conhecimento, aquele aspecto Chitta de Brahman que nos permitem conhecer o mundo, não somente experimentar, como minhas galinhas experimentam, mas aqui a gente conhece de modo consciente, objetivamente, com um certo grau de inteligência, né, que nos permite determinadas compreensões, nos permite extrair determinadas compreensões das nossas experiências humanas, né? Então, o princípio conhecedor é Jnana, que é aquilo que é a ser conhecido por todos. Então, aqui ele apresenta três nomes que fundamentalmente significam a mesma coisa: princípio consciência, ou princípio conhecedor, ou aquilo que precisa ser conhecido por todos. Então, são três apontamentos apontando para o mesmo conceito. Nada mais é do que Chaitanya, ou princípio consciência, né? Assim, para Kriti e Kshetram significa o princípio inerte, o princípio insentiente, a Chetana Tattvam. E esses outros três princípios significam o princípio senciente, que é o aspecto Chit de Brahman, tá? O primeiro é o aspecto Sat de Brahman, são objetos que não são seres sencientes, e o outro é um princípio senciente, aquilo que produz a senciência humana. Matéria e espírito, né? Tudo vem sempre da consciência. A consciência vai produzir a matéria, mas ela permanece livre e independente como espírito. Aqui o espírito, né, é fundamentalmente aquilo além da senciência humana, né? Então, matéria é aquilo que define os seres inertes, os objetos inertes, e o espírito é aquilo que reflete nos seres sencientes. O que é um ser senciente, né? Você lembra, Mariné? Sim, ser senciente é o que troca relação com o meio ambiente, ele tem essa inteligência, já faz parte do givo humano, né? Mas ele consegue se relacionar Muito bem, com. muito bom. Então, o ser senciente é aquele que sente o seu meio ambiente e apresenta uma resposta, né? Uma resposta, né, inteligente, digamos assim. Até mesmo o reino vegetal, né? As plantas, elas sabem que elas precisam de nutrientes, elas sabem que elas precisam de água, elas sabem que elas precisam de luz. As raízes vão viajando inteligentemente, buscando nutrientes e água, né? E as folhas, elas vão inteligentemente subindo, indo para cá, buscando a luz, que é importante para a fotossíntese. Então, são seres inteligentes, eles estão sempre respondendo aos estímulos do seu meio ambiente, né? Existe esse relacionamento, como você muito bem disse. Mas, fundamentalmente, são essas cinco palavras que se resumem em dois princípios, que é matéria e espírito. Então, aqueles conceitos, aquelas palavras sânscritas, elas são resumidas como matéria e energia, ok? Matéria e espírito, desculpa. Matéria e espírito, eu acho que é uma definição muito bacana. Eu não uso muito, porque
principalmente no Brasil, quando você fala a palavra espírito, as pessoas pensam espiritismo, essas almas não encarnadas que vagam por aí, entendeu? Não, o espírito não é uma alma desencarnada, o espírito é a real natureza intrínseca de todas as almas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, tá? Então, matéria e espírito, aquilo que produz o mundo inerte material e o mundo dos objetos sencientes. Então, o que é deixado fora, então ficou faltando só uma palavra. O Krishna, a Juna havia apresentado 6 palavras. O que ficou faltando é o yana. Esse yana tem significado diversos. O mais comum, o mais literal, significa conhecimento. Mas neste 10º capítulo do Gita, este jnana se refere a quê? Valores ou virtudes, né? Então, tudo isso é uma forma de jnana, conhecimento, né? Foi referido também como satigunas, essas gunas, né? Dominadas por muito sattva, né? Influenciando a mente humana, né? Já dá muito tempo eu apresento esse processo espiritual como um processo de elevação espiritual ou de conhecimento espiritual. Eu parei de utilizar um processo de autoconhecimento porque o autoconhecimento é o conhecimento final, mas o conhecimento espiritual, eu costumo dizer esse processo de conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual começa com conhecimento a respeito da natureza saguna de Deus, as leis e princípios que operam no campo, entendeu? De modo que eu possa observar o Dharma, crescer, desenvolver, purificar, refinar ao ponto de eu obter o autoconhecimento, que é o Aham Brahmasmi. Então, eu costumo dizer conhecimento espiritual. E aqui os valores e as virtudes, elas são frutos deste conhecimento espiritual, tá? Então, o Yana lá não significa necessariamente o Atma Yana, que quase sempre é o significado desta palavra quando nós estamos estudando os Upanishads. Aqui significa mais o conhecimento a respeito das leis do Dharma, tá? Que se manifestam como simplesmente virtudes, entre elas, né? A bondade, a paz, né? A sinceridade, a honestidade, a não violência, a, a modéstia genuína, né? Um ego que compreendeu, né, o seu relacionamento com Deus e por isso não desenvolve mais vaidade e arrogância, né? Então, o Yana aqui significa mais o conhecimento religioso espiritual, conhecimento a respeito de Ishvara Jiva Jagata. Vocês compreendem essa nuance? Ok, então aqui o Yana significa o conhecimento a respeito de Ishvara Jiva Jagata, que se manifesta como diversos valores, entre eles a equanimidade, a modéstia, o amor, a compaixão, a empatia, a honestidade, sinceridade, a não violência, etc, etc. Tudo isso é chamado de Yana aqui, esse grupo de virtudes, né, que são subprodutos de uma mente que compreendeu, assimilou o conhecimento a respeito de Saguna Ishvara e suas leis. Tudo isso é dito virtudes. E o Anyana aqui significa que é o oposto a isso, a desvirtude, o defeito, o vício, a fraqueza, né? Yana significa virtudes ou desenvolvimento de valores, né? Desenvolvimento de valores, né? Então, qual é a diferença entre virtudes e valores, né? Eu vou desenvolvendo virtudes na medida que eu compreendo, né, o valor desses valores, né? Então,
Qual é o valor de uma vida em observação ao Dharma? Uma vida de serviço, amor, reverência e devoção a Deus, né? Então, os frutos, né, o subproduto de tudo isso é simplesmente uma pessoa virtuosa, né? E o indivíduo tem que desenvolver valor, né? Do mesmo modo, quando nós entramos no processo upanishádico, nós precisamos desenvolver valor por Atma Yana, pela compreensão da real natureza da realidade, né? Se o indivíduo não desenvolver um valor, o valor aqui precisa ser compreendido assim, se ele não souber apreciar, né, o valor das virtudes, o valor da observação do Dharma, ele não vai conseguir apreciar e se interessar pelo valor do processo upanishádico que culmina no autoconhecimento, entendeu? Então a gente só dá valor àquilo que a gente compreende e conhece e sente uma atração e desenvolve um valor. Assim, nossa, isso é o máximo, né? Então a gente tem que compreender o valor dos valores, né? Por que que os valores são valiosos realmente? Por que essas virtudes são extremamente valiosas? Porque essas virtudes apresentadas aqui, né? Elas vão ser a base na qual eu vou fazer o meu Nididhyasana e obter o autoconhecimento. E até mesmo antes, essas virtudes, elas vão criar, produzir um solo no qual o desejo mumukshutva, que é o desejo pela autoinquirição e autoconhecimento, vai brotar e germinar rapidamente, né? Você precisa de um campo, de um solo bem tratado, né? Com muitas virtudes, com muitos valores, para que o mumukshutva, que é o terceiro a qualificação vedântica, possa germinar, né? Mas se você não desenvolveu uma apreciação e um valor pelo Dharma, você valoriza o dinheiro acima de tudo, você valoriza o ganho dos seus objetos de desejo acima de tudo, isso e aquilo, aí você vai na igreja de vez em quando, ou vem nas classes de vez em quando. Você tem que valorizar esse processo, compreendendo que não existe nada mais valioso do que isso, né? Porque onde a gente coloca o nosso amor, a dedicação e a força de vontade e a determinação segue, entendeu? Então, a gente, compreendendo esse valor, a gente desenvolve as virtudes necessárias para o desenvolvimento do Mumukshutva. Esses serão os tópicos, Arjuna, Krishna irá elaborar mais na frente de novo esses tópicos. E ele faz uma brincadeira dizendo que Arjuna, assim por dizer, apresentou um teste para Krishna e agora Krishna está sendo provado no exame, né? E ele vai ter que dar essas respostas de modo que Arjuna esteja satisfeito. Vamos ver a resposta de Krishna. O Senhor Krishna diz: este corpo é conhecido como Kshetram, ou um princípio consciente, né? Purusha. Ele é um princípio conhecimento, um princípio consciência, um princípio consciente. Ele conhece o corpo e a mente e todos os objetos obtidos através do corpo-mente. Então, este corpo é conhecido como um princípio consciente, mas isso em sua real natureza intrínseca. Em sua natureza aparente ou substancial, ele é conhecido como os gunas, ou como os elementos sutis. Todos nós somos corpos produzidos, configurados através dos elementos sutis, derivados das três energias básicas, né? Mas, fundamentalmente, este corpo de matéria aparentemente insentiente ou inerte, ele é conhecido como princípio consciência. Ele conhece o corpo, ele conhece os órgãos dos sentidos, e ele conhece os pensamentos, e ele conhece os objetos obtidos através deste corpo-mente. Os homens sábios declaram que este princípio conhecedor
é chamado também de Kshetrayana. Então, ele apresentou dois daqueles termos técnicos, né, para descrever esse princípio mais simplesmente apresentado como espírito, né, em oposição à matéria, aquilo que são os gunas sobrepostos naquilo que é o espírito. O espírito não é uma alma desencarnada, mas o espírito é consciência, existência, a única realidade. Quando escrevemos respostas para as perguntas, geralmente escrevemos respostas. E não, só me está dizendo, quando nós somos submetidos a um teste, né? Por exemplo, eu lembro vagamente quando eu fiz o teste do vestibular para entrar na faculdade, você vai passando, vai, não, deixa eu responder aquilo que eu já sei, deixa eu responder tudo que eu já sei, e depois eu vou pensar naquilo que eu não sei, né? Meio uma ansiedade, né? E então a gente vai fazendo isso. Vamos fazendo isso, aquilo. Aí ele diz assim que de repente Krishna vai fazer a mesma coisa. Ele vai responder aquilo que é mais simples para ele ou para nós, ou ele simplesmente está reorganizando isso, porque ele não respondeu literalmente de acordo com a sequência das questões apresentadas a ele por Arjuna, né? Ele diz desses seis itens, o primeiro que ele pega para explicar é o Kshetram. Ele diz que ele chama Arjuna. Arjuna tem outros nomes também. Krishna também tem diversos nomes, né? Ele chama o filho de Kunti, né? Ele é chamado de Kauteya, ou Kunti Putraha. Arjuna, este corpo que você está experimentando intimamente, né? Esse Shariram, este corpo físico material, ele é inerte, é chamado de Kshetram. Então, este corpo é chamado de corpo inerte, corpo material, corpo físico, né? E este corpo só é conhecido, esse corpo é, pelos sábios, ele é conhecido através da palavra matéria inerte, tá? Então, nós temos um corpo físico que nada mais é do que matéria inerte. Ele é absolutamente insenciente, né? E aí que a coisa começa a se tornar mais e mais uma aula vedântica. Como pode um corpo insentiente, insenciente, um corpo inerte, né, experimentar a senciência, a consciência humana, a mente humana, e ser consciente que eu existo e eu sei que eu existo, eu sou e eu sei que eu sou? Esse corpo é chamado de corpo de matéria inerte, Kshetram. Esse corpo é chamado assim. Por que esse corpo é conhecido por esta palavra? Shankaracharya dá vários significados para essa palavra, Kshetram, né? O primeiro é que tudo aquilo que é sujeito ao nascimento e à decadência e à destruição é matéria inerte. Tudo aquilo que é sujeito, são definições, né, que vindo do nosso grande Satguru, né? Shankaracharya, tudo aquilo que é sujeito a envelhecimento, decadência, destruição é matéria inerte, tá? Tudo aquilo que se desintegra pelo tempo e decai e finalmente morre é matéria inerte. Então, isso está dizendo já alguma coisa a respeito dos nossos corpos com os quais nós, infelizmente, nascemos totalmente identificados com, né? Isso é matéria inerte. E essa matéria, ela é sujeita à decadência e à destruição. A decadência é a natureza inerente a este corpo físico material. Eu estava com uma pessoa fazendo uns trabalhos ontem aqui, e, de novo, ele vai começando a podar minhas árvores frutíferas, aí ele corta, não deixa quase nada. Aí eu brinco com ele, eu brigo com ele brincando, né? Porra, cara, você está destruindo as minhas frutíferas, isso e aquilo. Aí ele me explica, não, isso aí, ó, essas árvores aí já tem 6, 7 anos e é que nem um corpo humano. O primeiro ano, segundo, o primeiro ano ela é criancinha, ainda não produz. Ela não foi para o trabalho ainda para produzir, né, para prover, né, o dono da terra.
né? No segundo ano ela começa a produzir, no segundo, terceiro ano ela produz, produz, produz. Por quê? Porque é um corpo jovem, né? Muito vitalizado, sem doenças, sem problemas, né? Sem ataques, sem desafios, sem papas atacando ela, né? Aí depois, quarto, quinto, sexto ano, você não pode esperar que ela vai produzir, porque ela é sujeita ao que? A decadência. Ela vai obter doenças, ataques de outros seres, né, que querem se alimentar dela. Ela vai ficar chorando porque não tem luz suficiente, porque ela está sufocada por isso e aquilo, e a gente não compreende aquela linguagem, né? Então, tudo aquilo que é matéria é sujeito à decadência e à morte, e isso vai para o nosso corpo físico. Ele está morrendo a cada momento. Essa é uma parte aqui que pega para quase todos os seres humanos, porque, infelizmente, quase todos os seres humanos estão dramaticamente identificados no corpo físico como corpo físico, né? Eu, quando vim morar aqui, tinha uma pessoa aqui que eu conheci, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Estou falando de 4, 5 anos atrás. Ela é um pouco mais idosa do que eu, velha do que eu. Ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu envelheci muito nos últimos anos. Ela deve ter uns 4 anos a mais do que eu, 4, 5. Eu envelheci muito nos últimos anos, né? Aí eu não falei nada para ela, mas eu já tinha sabido que depois de uma certa idade, a curva, a aceleração da decadência e da destruição do corpo físico acelera, né? As células não reproduzem mais. Quando você vê, você vai envelhecendo numa velocidade muito maior, né? Isso para não assustar ninguém, não, tá? Essa é uma lei do Criador mesmo. Então, a decadência. As células de um corpo, né, o conjunto de células, elas vão sendo substituídas por essa inteligência inerente, né, ao corpo, mas que não pertence ao corpo físico, mas pertence ao corpo sutil, aos pranas, etc., e outros conjuntos de leis que sustentam, né, os nossos sistemas autônomos, etc. Então, essas células vão sendo substituídas por células novas. Mas depois de 50 anos, a substituição vai ficando mais lenta. Depois dos 60, ainda mais lenta. Depois dos 70, ainda mais lenta. E aí a pessoa vai rapidamente ficar feia e morrer. Eu gosto de brincar com vocês com essa história do feia, né? Porque se a gente ficar preso, amarrado, identificado com o corpo físico, né, a gente vai receber esse choque de realidade quando o corpo fica feio, né? Às vezes são estrelas de Hollywood, pessoas que eram, né, o símbolo da beleza, né? Essas coisas aparecem, né, no Facebook, no YouTube, né? E aí, depois de uma certa idade, fica feia como todo velho, né? Então, as células, elas finalmente, elas vão ficando mais lentas em suas atualizações, e o corpo fica velho, feio e morre. Então, essa é a primeira definição dele da matéria inerte, tá? É aquilo atormentado, afligido pelo tempo, Callan, né? Afligido, atormentado, queimado pelo tempo. Então, são os significados dessas palavras que indicam para um dos aspectos dessa natureza material, física material, que é a decadência, né? Aqui ele fala um pouco sobre tapas. Existem diversas palavras que se referem ao corpo físico e que indicam a decadência e a destruição. Até mesmo a palavra dehaha é aquilo que é afligido pelo tempo, atormentado pela velhice, os sofrimentos. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala tem 3 tipos de sofrimentos, atormentamentos ou processos, 3 tipos de processos através dos quais o declínio
se torna fatal, no fim, né? A queima, né? A queima desses elementos que retornam, no sentido figurado, seria a queima do processo de, como se diz, em vez de você ser enterrado, você é simplesmente, eu esqueci o nome em inglês, em português. E aqui, isso aqui é apresentado como tapas, né? Um tapa. Esse tapa, a língua sânscrita, né? Ela é muito rica, né? E tem muitos conceitos também, diferentes, dependendo do contexto, né? Em geral, eu conhecia tapas como uma forma de auto-inflicted, né? Infligida, austeridade, simplicidade. Eu tenho que, né? Eu tenho que viver uma vida mais simples, mais austera. Por quê? Porque eu quero ser resistente às dificuldades também, né? Eu não quero viver no luxo, porque depois, se o luxo acaba, né? Agora, se estourar essa guerra mundial aí que está rolando, a gente vai passar por uma austeridade que vocês não têm ideia. Todos nós vamos ter que viver de modo muito mais simples porque a crise econômica e financeira vai ser enorme, né? Então, a austeridade era o conceito que eu compreendia melhor, mas aqui esse tapa é visto como uma forma de queima ou de dificuldade ou de sofrimento, né? Ou de adversidades que a gente vai vivendo, né? Que tapas têm esse sentido, né? E existem na forma de variedades de doenças. Então, existem essas tapas, essas dificuldades, adversidades, sofrimentos que surgem de dentro para fora, o corpo, as células, as doenças, né, etc. E o outro são esses tapas ou essas dificuldades, ou sofrimentos, ou adversidades, ou queimaduras, ou queimas, né, que vêm do lado de fora, o ambiente, a poluição, né, poluição da água, do ar, de tudo, né? Qualidade de vida absolutamente insana, né? Então esses tapas, assim, ditos tapas, essas austeridades, essas dificuldades que vêm de fora também, que é chamada a de Báltica tapa. O que vem de dentro é referida como adiatmica tapa, como problemas arteriais, né? Problemas de desequilíbrios, né? Internos, psicofísicos, etc. É, o terceiro é aquilo que é causado pelo externo, né? Então, nós temos o princípio interno, o princípio externo imediato, que são o meio ambiente, né? A comida que eu como, isso e aquilo. Aí, o terceiro aqui, neste contexto dos Vedas, Vedânticos, ele tem outros problemas, outras etapas, outras dificuldades, outras adversidades, né? Que são as forças da natureza que são determinadas pelo karma, né? Então, essas forças sobrenaturais, na Índia, eles não têm muito contato com terremotos e vulcões, mas lá as inundações causam grandes destruições, né? As secas também. Mas essas forças sobrenaturais, que às vezes trazem o extermínio de uma civilização, são outras forças que são apresentadas como tapas ou adversidades ou dificuldades, né? Que podem trazer o que é não só a decadência, mas a destruição iminente ou direta ou imediata, né? Se imagina se a gente experimenta, né, terremotos generalizados e vulcões e isso e aquilo, então uma grande parte, uma boa parte da humanidade morre junto, né? Então, isso para indicar, de modo geral, o quanto vulnerável, o quanto sujeito à morte e à decadência esse corpo inerte é. Ele está apresentando muitos defeitos, muitas vulnerabilidades, muitas limitações, né? Deste corpo material, de modo que a gente finalmente comece a abandonar
o nosso senso de identidade no corpo físico como corpo físico, né? Em geral, as pessoas se identificam com o corpo físico e elas temem a morte porque elas, naturalmente, elas falam, elas imaginam que se o corpo morrer, eu morri, porque eu me identifiquei no corpo como corpo, né? Então tá. Então tá na hora da gente botar arroz no fogo. A Ô, gente volta amanhã, Marcelo. professor, só uma coisa. Quando eu li isso, eu lembrei-me, né, um paralelo, é exatamente quando a gente fala os três chantes, chante, chante, chantirri, que é o Sim, interno, é a própria dificuldade que a gente cria, o chante, o segundo é o do entorno, e o terceiro são essas forças sobrenaturais, é a mesma coisa. exatamente. É. De um ângulo diferente. Esse aqui é de um ângulo. É, a mesma coisa. Para remover os obstáculos, né, que a gente conhece e a gente desconhece, né, que possam obstaculizar o nosso processo espiritual. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.